hoje nós vamos falar sobre ira. Raiva, você é uma pessoa irada ou não? Iracunda ou não? Nós vamos estar trabalhando um pouquinho sobre isso e vamos também levar isso para o mundo das crianças, a diferença da ira para pirraça, para mãe, hein, Lu? Imagina? Imagina? Ai, meu Deus eu não do sei céu. o que é isso ainda não, mas... Não sabe, não? Toda mãe passa por isso, né? Pirraça. Nós temos uma mãe aqui de carteirinha com a filha ao lado para compartilhar um pouquinho, né, conosco, né? E você aí que deseja participar, aproveite essa oportunidade, mande a sua dúvida, né? Entre em contato conosco, que realmente é muito bem-vinda a sua pergunta. Léo, vamos falar o que é ira? A ira é um sentimento que Deus colocou em nós, é um sentimento para indignação justa. O detalhe é que quando nós pegamos essa ira e nós canalizamos contra pessoas, né? E a ira é um sentimento que Deus colocou em nós para você canalizar contra as coisas injustas. Uma indignação contra aquilo que é injustiça, contra aquilo que o inimigo tem feito no mundo. Então a ira é um sentimento, assim como chorar, que foi colocado em nós para ser usado, canalizado por um motivo justo. Ira não seria ruim, né? Porque a Bíblia fala irar e não pecar, né? Com certeza. Mas quando ela é mal usada, quando ela excede, quando ela vai, ela passa da emoção para a atitude, para a ação, aí ela passa a ser um problema? Com certeza. Quando é uma ação qualificada, ou já na motivação de prejudicar, aí sim ela se torna, esse sentimento se torna um pecado, com certeza. Eu acho que a gente podia trabalhar assim os motivos. Né? No geral, os motivos da ira que pode nos levar a realmente ficar irados. Geralmente aquela coisa que você tem direito, né? Que é roubado, né? E você então fica irado. A questão de quando você perde o direito, né? O direito só é roubado, da ira. Também temos a questão daquilo não deveria ter acontecido comigo. Né? Você aquela não autocompaixão seria? Com certeza. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso, agora, não deveria ter acontecido comigo. A criança também se ira, né? A claro, criança sim, se é um ira. sentimento da natureza humana. Sim. Né? Então, agora, cabe aos pais agora ter esse ensinar, esse educar, né? Como controlar, como encaminhar essa criança. Tem alguns outros motivos também da ira. A incontrolabilidade, não é? Também, né, a questão da ira do iracundo, né? Essa pessoa iracunda. É aquela pessoa que está de mau humor, está reclamando o tempo todo. Direto, sabe como? Parece que não para de chupar limão. Então a Bíblia chama de iracundo. É um negócio complicado, né? Então há a questão de se perceber e certamente pedir ajuda. E qual que é a diferença, assim, da ira para a criança que é mimada, que é a birra? A famosa birra. Pirraça, né? Pirraça. A pirraça são momentos em que ela está querendo, quando o direito, quando não é atendida, um pedido dela não é atendido, às vezes está chamando a atenção também, é perceber o momento e o local, o momento e perceber qual a situação que está sendo evidenciado essa pirraça, com certeza. Agora, a sabedoria é muito importante nesse momento, né? Porque eu já presenciei birras de criancinhas de 2 anos que não sabe nem explicar o porquê e a mãe não consegue detectar por que a criança está chorando. Nesse momento, qual que é a forma de agir dos pais? O que vocês acham? Assim? Olha, eu estava até lendo a respeito e fala que, dependendo, você tem que tirar do local, dar um abraço para aquietar, né? Então você tem que perceber a questão da segurança, será o abraço? Pode ser. Não, é só para acalmar, né? No sentido de acalmar a criança. Porque aí quando a criança dá birra, a mãe fica irritada, ela fica doida irritada, não fica mais. Então, quem é adulto tem que ter esse controle do melhor momento de aquietar a criança, né? Sim. Porque a tendência é a mãe se irritar e ficar os dois irritados. E aquele sentimento, a mãe às vezes tem aquele sentimento, eu estou perdendo o controle, ela está mandando em mim, então eu vou mostrar que eu mando. Aí fica mais irritada ainda. Uma queda de braço, então, né? É saber que quem é a criança é ela, né? E você tem o controle das coisas. Agora, como conduzir. Agora, eu quero fazer uma pergunta aqui, porque a gente tem uma mãe aqui, a Catiane, né? A Catiane está aqui com a gente. Mãe da Vitória, que já conversou com a gente aqui no programa, muito educada, muito simpática, mas talvez você já tenha tido alguns momentos de birra, né? E agora quem vai falar é a mãe. Você disse que não lembra, né, Vitória? Não lembro. Mas a mãe deve lembrar. A mãe deve lembrar, né? A Vitória, ela sempre foi uma criança assim, mas desde quando nasceu sossegada, lógico que com 1 ano e meio, 2, quando começa a entender, fica querendo as coisas, assim, dói no coração da gente, porque a gente quer fazer à vontade. Sim, mas você tem que se controlar, explicar, firmeza, né? Tem que ter firmeza. Meu esposo, ele já é mais maleável, sabe? Lá em casa. Quer mimar.
Mas assim, você tem que deixar ela perceber que quem manda é você, que você, lógico, explicar, não, agora não pode. E se estiver chorando, eu fazia várias vezes isso com ela, deixar chorar. Eu até li um Deixava livro que ele falava da diferença de um pai, de uma mãe apaixonada e a mãe que ama. A mãe apaixonada era aquela que cedia tudo, porque a paixão cega. Exatamente. E a quem mãe, ama repreende. isso, e quem ama corrige, né? Fala que tá errado. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Léo. Até à luz da palavra de Deus, porque são emoções envolvidas. Sim, porque quem ama, ela consegue ver à frente. Ela está vendo aqui o presente, né? E já consegue projetar para frente. Agora, apaixonada, ela fica cega. Ela só consegue vivenciar o momento. Então, quer satisfazer o momento. A mãe que ama diz, isso eu tenho que fazer agora, porque ela já pensa para o futuro. Porque se a mãe que ama, então, ela pensa para o futuro. E Deus diz, ele ama, ele disciplina quem ele ama. Então, a disciplina implica também indicar, você está demonstrando o quê? Amor. Interessante que a gente estava conversando com uma pessoa, já adulta, e ela disse que a maior vontade dela seria o pai perguntar aonde ela iria e que hora iria chegar. Limite. E o pai nunca perguntou e para ela isso é uma frustração. Pois é, já vi muitas pessoas Interessante, falando falam isso. Não, aí o pai fala, não, porque eu confio em você. Mas ela gostaria que o pai falasse, onde você vai? Ela Que hora quer ter você um vai limite, chegar? né? Tem um limite, então a criança pede isso, né? Apesar de quando coloca que ela quer transpor aquilo, mas é interessante que tem que colocar. Porque a Bíblia, quando diz que você deve colocar a criança no caminho, tem que colocar. Não é assim? Exatamente. E certamente Deus vai honrar. O que vai estar sendo plantado agora vai ficar para o resto da vida. Agora, e a Vitória? Eu quero ouvir da Vitória. Eu queria perguntar uma coisa para ela. Ela tá caladinha ali, então vou... Pode perguntar? Pergunta primeiro, que depois eu quero fazer uma pergunta Eu pra queria ela. perguntar, quantas vezes você quer algo? Eu tô com uma vontade de fazer alguma coisa. E aí você pede para a mãe. E a mãe fala que não. Seja para adquirir, eu queria comprar uma coisa, ou eu queria fazer algum passeio. Como que você reage? Isso com você. Quando você recebe um não, que você queria muito aquele sim. Você tenta convencer, eu acho que eu vou tentar convencer a minha mãe para ela mudar de opinião. Ou você aceita, qual que é a sua reação? Na verdade, eu não aceito. Às vezes não, né? Eu fico assim... Fica emburrada, às Fico vezes? emburrada. Eu fico lá no meu quarto. Com raiva? Por que ela não faz isso? Mas eu quero, mas por quê? Daí Agora, começo a chorar. uma outra pergunta então. Já aconteceu da sua mãe falar não pra você, na hora você ficar com muita raiva, não entender por que ela falou não, e depois de um tempo você entendeu, minha mãe estava certa. Sim. É? Sim, Então quando conta assim... a Meu experiência. pai, né? Às vezes quando eu quero aquela coisa, eu quero, e ela fala não, daí meu pai vem, não pode, você tem que entender que nem tudo é na hora que você quer. Daí no outro dia que eu entendo. Aí você entende Daí e eu vê que seus entendo. pais querem o melhor, né, pra você. Sim. Eu queria Nessa até parte, perguntar, Léo, pode falar. Nessa parte ela é compreensiva, ela dá essas manhinhas dela, mas aí ela vê, né? Ela nessa parte ela é bem compreensiva, tem que dar graças a Deus. Os pais têm responsabilidade e a nisso gente também, tem né? que ter o pulso firme, né? Dói, né? Dói. Mas faz parte, né? Dói, mas faz parte. A gente também levou tanto não, né? E quem E ama os nossos pais, né? E é o que a gente Não, tá ele- falando, né? Se os pais não falam não, a vida E vai até falar. na questão E aí que é nem eu pior, tava né? vendo no financeiro também, explicar o porquê que não comprou, porquê que não vai dar Isso. agora. Tudo tem que ser explicado, porque senão a Sim. criança fala não e o não fica um Não, não porque- vago. E a criança também tem que aprender a lidar com as frustrações também. É. Porque acontece quando ela não aprende a lidar com perda, quando cresce, é uma situação muito complicada. Não sabe lidar com perda, se frustra, se perde na vida. Então, a perda, o não, é saber lidar com É essas fundamental, frustrações. A gente né? tem que aprender, quando for frustrado, dizer, olha, a vida acontece. Né? Tem que recomeçar, vamos caminhar. Mas hoje em dia, os pais têm muito medo hoje da questão da perda. Você pode ver que nos velórios hoje não levam mais criança. Exatamente. Então, ela não é treinada a saber que tem essa perda. Por quê? É um medo de machucar, de trazer um trauma. Gente, se ensinar que existe Faz perda parte na vida. das coisas. Faz parte a parte do caminho natural. Com certeza. Agora, só quero tocar num assunto aqui que muitas pessoas reclamam, muitas mães reclamam o seguinte. Eu educo, eu faço de tudo, ela tá
comportadinha, vai para casa da avó, estraga. Geralmente criança faz pirraça na casa da avó, ou fica um pouquinho do lado da avó, da tia, que quer mimar demais e perde um pouco o limite. Pastor, qual que é a conduta dos pais nesse momento? Será que seria falar com as avós assim, olha, na educação deles, eu que vou me meter? Sim, ou não, ou deixa o avô estragar, é natural isso. Não, e você corrige em casa depois. Não é natural estragar, porque a terceirização é uma das situações hoje que é evidenciada no nosso meio. A questão de terceirizar a educação, passar a autoridade para outra pessoa. Agora, com os avós, a questão, eu até estava conversando, o Gustavo estava contando que o pai dele, ele estraga. O pai dele fala assim, tem um certo filme que eles não podem assistir. Mas na casa do pai do Gustavo, lá pode assistir. Ele tenta explicar ao pai dele que não pode, sim, não pode, né? É um retrabalho. Mas aí a questão é ir contornando, né? É estar próximo, né? É estar próximo, não permitir. Porque os avós vão sempre deixar. Né? Porque já passou aquela fase de firmeza. Então, é você estar próximo, né? É você conversar com os pais. Às vezes não adianta, mas você estar próximo para poder evitar. Explicar para os avós com carinho. Também. E a criança também entende, sabe onde vai. Ela sabe onde ela tem um caminho que vai ser autorizado. Às vezes ela sabe que na casa da avó pode fazer algumas coisas, mas chega em casa ela sabe que tem os limites dela com certeza, também, né? né? Agora tem um telespectador que está ligando aqui, eu acho que ele quer fazer uma pergunta, quer contribuir com o tema, que é o Pedro Pádua. Olá, Pedro, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, tudo Bom bem? dia. Bom dia, o Pedro é pai do Pedro Júnior, não é isso? Exatamente. Meu filho tem 4 anos, eu estou assistindo. Inicialmente eu queria dizer que vocês são incríveis, vocês são fantásticos. Obrigada. Eu acompanho esse programa todos os dias, apesar de não ser evangélico, mas eu gosto muito. Que bom, bênção. que A bom. parte da manhã livre e eu acho muito legal, vocês tocam temas muito interessantes. Que legal. Bom, eu estou vendo vocês falando sobre limite. Eu tenho só um filho, eu sou pai solteiro ainda. Então é bem complexo. Eu acho que se a criança aprende a ouvir não, ela cresce aprendendo a lidar com as dificuldades que a própria vida impõe. Eu acho que hoje em dia com essa entrada de tecnologia, muita tecnologia, antigamente as crianças estavam jogando bolha de gude, hoje sabem mexer em iPhone. É verdade. O meu filho de 4 anos está me pedindo um tablet de presente. Sabe? Então, assim, as coisas mudaram, né? Exatamente, mas eu acho que o não, ele é imprescindível para uma formação, sabe? Ele sempre vai escutar não, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, ele vai ouvir não. Então, o não, ele é necessário. Tem hora que a gente dói o coração, aquela carinha de pedir alguma coisa e você dizer, não posso, mas ele tem que aprender a ouvir. E só dizendo assim, vocês são muito bons, tá? Vocês são incríveis e, sinceramente, continuem com esse programa. Ele é muito bom, ele faz falta. Obrigada, No dia que eu não vejo, eu sinto falta e assisto depois, porque é muito bom. que bom que a gente tem contribuído. Deus continue abençoando vocês todos aí. Amém. Amém, você também. Amém. Pedro, só quero te fazer uma pergunta antes da gente finalizar. Você como pai, porque eles falam que o pai tem mais dificuldade de falar não para as crianças do que a mãe, né? A mãe sabe que tem que ter um limite e às vezes o pai quer ali amaciar. Você tem dificuldade para falar não para o Pedro? Dói falar o não? Bom, às vezes, desde 1 ano que eu sou pai e mãe, a mãe dele, ela faleceu. Então, eu tenho que dizer não. Às vezes dói, mas eu tenho que dizer não. Quando ele tá, acho que tinha alguém agora falando sobre a casa da avó. A casa da avó é um problema pra mim. Um grande problema Para todos. Quando ele tá na casa da avó, ele volta todo manhoso, é aquele problema sério. Mas tenho dificuldade de falar não, mas eu tenho que passar por cima e dizer não, porque é a educação dele que tá em jogo, enfim. Pro bem dele, né? Pro bem dele sempre. Obrigada, Pedro. Você contribuiu muito aqui com a nossa conversa, com o nosso papo. Continue nos assistindo. Sempre, pode ter certeza. Deus abençoe. Você também, obrigado. Até mais. É um testemunho, Viu? né? É um testemunho. É um pai firme, que é pai e mãe, mas sabe falar não. Isso é muito com certeza, importante. né? Né?